Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Botafogo e Atlético Paranaense. Hoje, pessoal, eu vou falar menos sobre o jogo e mais sobre o primeiro turno do Atlético. Não é por causa da derrota, é porque isso já vinha sendo planejado, né? Há algumas rodadas atrás. E como eu tinha dito para vocês, vou fazer assim no jogo do Atlético. Também vou falar mais sobre o primeiro turno do Coritiba do que o jogo entre Coritiba e Cuiabá na segunda-feira. Então vamos falar um pouco do jogo. O Atlético começou muito bem, os primeiros 10 minutos dominou o jogo. O Botafogo parecia que não tinha entrado em campo e parecia que nem estava jogando em casa. O Atlético teve muitos escanteios a seu favor e uma grande oportunidade que o Gatito Fernandes, iluminado que estava hoje, pegou ali no pé da trave e evitou o primeiro gol do Atlético. Depois disso, eu nem sei como atribuir isso, né? Se ao cansaço, à falta de foco, o Botafogo virou completamente as situações e começou a atacar, e o Atlético começou a não pegar na bola e atacou, atacou. O Bento fez um grande milagre e acabou que o Botafogo acabou fazendo seu primeiro gol. E a partir dali, o Botafogo deu uma segurada ali e tal, tentando realmente segurar o resultado, já que eles precisavam da vitória. E depois, no segundo tempo, mesmo com as trocas, o Filipão não conseguiu mudar o panorama do jogo, mesmo porque esse pessoal aí é um pessoal reserva e eles têm pouquíssimo entrosamento, né, em relação a ritmo de jogo ou algo assim. O Atlético poupou jogadores para jogar contra o Flamengo. Não é desculpa para se perder, eu imagino que não pelo jogo de hoje, mas assim, o Atlético teria condições hoje de vencer o Botafogo, mas por razões até de azar mesmo, porque o Rômulo perdeu gols que não costuma perder, o Hugo Moura cometeu um erro gravíssimo que nunca cometeu nesses 18 jogos anteriores, então não é costume ele cometer erro, e ele acabou cometendo um erro, saiu o segundo gol do Botafogo, e isso determinou a sorte do jogo. Melhor Botafogo, conseguiu essa vitória, mas isso não deslustrou em nada o que o Atlético fez no primeiro turno. Agora vamos falar do turno do Atlético. O turno iniciou ainda com o Roberto Valentim e o 4-0 do São Paulo em cima do Atlético. Um começo de turno horrível que deu a dimensão do que poderia acontecer caso o Atlético continuasse, né, com o Atlético Alberto Valentim, com o técnico Alberto Valentim, que não foi assim um grande técnico, mas tem que levar em conta que não foi dado realmente oportunidade de iniciar uma competição sequer, né, com o Alberto Valentim. Então, essa ressalva de lado, o Atlético precisava tomar uma providência para que não houvesse um grande desastre no Campeonato Brasileiro, como ocorreu no ano passado. Então, rapidamente, o Atlético contratou o Carille e teve uma grande vitória frente ao Flamengo e uma derrota para o Atlético Mineiro. Então, o que aconteceu com o Carille foi que ele ficou aproximadamente 20 dias, entre 20 e 30 dias no máximo, e tomou uma grande goleada com 5 gols de cabeça do The Strongest, e isso determinou a sua queda, e aí veio o Filipão. Mas assim, de novo, não pode se atribuir essa passagem do Carille realmente à incompetência do Carille. Foi dado pouquíssimo tempo. Mas o Atlético agora está num outro patamar. É um time grande, não tem tempo para é, derrotas acachapantes e detalhes nesse sentido. Então não dá para dar tempo de treinamento. Ou assim, o técnico vem no início da temporada, faz uma pré-temporada e começa, como eles tentaram fazer com o Valentim, ou então, assim, pegando o bonde andando, tem que apresentar resultados. Como o cara ele não apresentou resultados, acabou saindo. De novo, o cara ele não deixou de ser um grande técnico por isso, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, mas o que ele fez aqui não foi o suficiente para que ele continuasse aí no Atlético Paranaense. Então, eu acho que o grande jogo do Carille foi aquele 1-0 contra o Flamengo. Depois, sabe, ficou um pouquinho mais complicado, ele não conseguiu fazer o que era necessário. Aí viemos com o Felipão. O Felipão, que queria trabalhar como técnico, deixou isso bem claro antes de ser contratado pelo Atlético. E o Atlético precisava de um manager, aquele
aquele homem que vai coordenar as categorias de base e todo o setor de futebol, inclusive o profissional, como líder técnico, né? Ele vai escolher os técnicos e os técnicos vão trabalhar para ele e ele vai fazer todo esse acompanhamento até chegar no profissional. E o Atlético conseguiu contratar o Filipão para tomar essas decisões, mas num primeiro momento, como salvaguarda, ele seria o técnico titular do Atlético. Então, como o, vai haver a Copa do Mundo em novembro, ficou aí essa situação de 6 ou 7 meses. Ele deveria ser um técnico do Atlético para resolver. E pela sua experiência, né, ele conseguiu realmente trocar o pneu com o carro andando, como os técnicos costumam dizer. Ele foi achando lugar ali para os seus comandados e como poucos ele consegue fazer essa rodagem de elenco. E evidentemente o Atlético prefere as Copas, porque as Copas são muito melhor remuneradas. Então há sim esse detalhe de utilizar o time principal nas Copas e no Campeonato Brasileiro o time que puder utilizar. Não à toa o elenco do Atlético é muito bom, mas tem essa situação de, apesar de estar muito bom, às vezes tem uma situação de ritmo de jogo, tem uma situação de estar voltando de contusão e tudo mais, e eventualmente o negócio não dá certo. Mas o Filipão, com a derrota de hoje, ele somou a sua segunda derrota apenas, em uma quantidade impressionante de jogos, aproximadamente 16 ou 17, eu não sei exatamente quantos. E ele chegou a ficar invicto por 14 jogos. Então nós temos aqui um técnico que o Atlético nunca teve até então, né? Mesmo quando foi campeão brasileiro com o Geninho, né? O Geninho que entende muito de futebol, foi ali uma situação do encontro de um grande técnico com o encontro de um grande elenco, né? Elenco esse que não era conhecido, elenco esse que não era um elenco caro e simplesmente se tornou o maior elenco do Brasil e acabou conquistando aquele título de 2001. Em 2004, nós tivemos também o, o Levir Cup, encontrando a mesma situação, um elenco já tarimbado, né, que não era um elenco caro e com algumas excelentes revelações da categoria de base, que tornou aquele Atlético quase imbatível e não chegou ao título por um detalhe, né? E o Nelsinho também se mostrando um grande técnico, acabou levando o Atlético a vice-campeão brasileiro. E hoje nós temos o Filipão, campeão mundial, né? A primeira vez que um campeão mundial vem dirigir o Atlético, né? E com o maior investimento da história do Atlético, que é algo em torno de 70 milhões. Então esse primeiro turno do Atlético, eu até ia dizer que o Atlético está numa situação em que os antigos chamavam de comédia. Comédia é uma situação em que começa ruim e termina bom. Então, mesmo com a derrota hoje do Atlético Botafogo, na verdade o Atlético terminou o turno muito bem, porque chegou em quarto colocado, hoje está em quinto, pode ali perder algumas posições, mas a situação é que está muito próximo dos líderes. O Palmeiras está um pouquinho ali desgarrado, né, dos outros, mas está muito próximo dos líderes. E o Atlético está fazendo um campeonato tranquilo, né? Acho que nesse primeiro turno, segunda ou terceira grande campanha da história aí dos pontos corridos. Então hoje se vencesse igualaria ali a melhor campanha, que foi de 2013. Ainda tem 2013 também, importante lembrar, né? Wagner Mancini, bom trabalho que foi feito aqui. O Atlético também não era assim um elenco galáctico, mas era um elenco bem entrosado e um elenco que foi crescendo, né, na mão do Wagner Mancini e também crescendo no decorrer dos anos. E a partir dali se tornou um grande grupo e fez um grande trabalho, tanto que foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então, o que nós temos aqui com o Atlético é um turno de time grande. É um turno que levou o Atlético à possibilidade de, em tornando isso constante, ser considerado para o título do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Porque o que acontece?
Se o Atlético chega de vez em quando, como tem acontecido, então nós temos aí 2001 que foi campeão, 2004 que foi vice, 2013 que foi terceiro lugar, e agora 2022 chega ali bem no primeiro turno. Pode chegar aí a uma situação melhor no segundo, porque está bem embolado, mas é exercício de futurologia, né? Não sei onde é que o Atlético pode chegar. O lance aqui é assim, tem que chegar constantemente. Se chegar constantemente, passa a ser considerado um time capaz de chegar ao título. Porque senão o que acontece? Tá ali, mas os comentários começam a achar que tá ali por acaso, porque não é todo ano que chega. Então, você aí que é torcedor do Atlético e que acha que o pessoal do Eixo não considera o Atlético como um grande time, a situação é basicamente essa. Além de títulos que precisa conquistar para sedimentar, tem que ser títulos constantes. Todo ano tem aí Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo para bater. Nós temos Flamengo para bater agora na quarta-feira. Então, assim, se isso começar a ser constante, ou começar a dizer assim, pô, perdeu, mas, né, vendeu caro, ou perde uma, ganha outra, tá chegando sempre e tal, daqui a pouco não tem mais como não falar do Atlético Paranaense, porque todo ano cai para um grande, todo ano passa por um grande, e aí vai sedimentar isso aí. Aí, ó, as maiores vitórias do Atlético no turno, nós temos aí a vitória contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, que em que pesa toda aquela situação de 35, né, ataque lá do Palmeiras, mas não entrou nenhum, o Atlético venceu o jogo. Venceu o jogo e derrubou o líder. Ninguém estava conseguindo derrubar o líder. Então o Atlético derrubou o líder. Foi uma grande vitória, foi uma excelente vitória. E o pessoal do Eixo é bem complicado, porque quando ganha, quem ganha é o Filipão. Né? Quando perde, quem perde é o Atlético. É quase uma perseguição em relação a isso. Mas a verdade é que incontestável a vitória do Atlético frente ao Palmeiras no Allianz Parque. E a vitória importante em relação ao Flamengo, que foi no início do turno ali. Você tem as principais derrotas aí contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, porque contra o São Paulo perder fora de casa é normal, perder de 4 não. E perder em casa, mesmo que para o Atlético Mineiro, de 1-0, foi complicado, porque se tivesse empatado, por exemplo, já teria um ponto a mais. Se tivesse ganho, estaria mais próximo ali do Palmeiras. E é ganhar uma partida em casa, não é nada demais. Ah, mas é o Atlético Mineiro, mas caramba, o Atlético Paranaense tem que pensar o seguinte: o Atlético Paranaense também é um time grande, não é um time esporádico, é um time que está sempre chegando, né? Como você pega aí os últimos anos, nós temos 2018, campeão da Sul-Americana, 2019, campeão da Copa do Brasil, 2021, campeão da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil, em que pesa aquele 4-0 ali do Atlético Mineiro. O Atlético está sempre chegando. Então, assim, é um time que está em voga. Agora está aí, perto dos líderes no Campeonato Brasileiro. Está nas duas quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil. O que é que acontece? É um time forte, é um time que está se colocando aí como grande time do Campeonato Brasileiro. Tem que manter isso aí. Em mantendo isso aí, vai ser considerado como um time capaz de chegar ao título. Projetar o segundo turno de novo, exercício de futurologia. Se o Atlético conseguir a mesma quantia de pontos, vai chegar a 62 e com certeza vai garantir uma vaga na Libertadores, né? Pode garantir de outra forma também, sendo campeão da Libertadores, que é muito mais difícil, porque vai pegar o Estudiantes já foi campeão mundial, né? Estudiantes já foi campeão da Libertadores. Eles são muito experientes. Pode ser que jogador por jogador o Atlético tenha um melhor elenco, principalmente aí esse pessoal do Uruguai conhece ali os estudantes, né? Isso pode ajudar ali o Atlético a como, né, se planejar para vencer os estudantes. Mas não é demérito nenhum perder os estudantes, né? Pode ser que não consiga aí passar e não é nada demais, né? É um grande aí da Libertadores, é um argentino com alguma experiência, então pode ser que o Atlético não passe. Mas se passar, vai pegar Palmeiras ou Atlético Mineiro. Também gigantes do futebol brasileiro. Porque assim, a questão é ótimo vencer esses times? É ótimo, é maravilhoso, sedimenta ali a sua marca. Mas perder para esses times não é nada demais. Não é como se perder, sei lá, por CSA, com todo respeito ao CSA. Mas ele não está aqui no patamar desses gigantes, né?
Então, assim, toda vez que o Atlético vai disputar com esses times e bater de frente e jogar bem e se perder, perder por detalhe, vai demonstrando a sua grandeza. E é mais ou menos isso que o Atlético precisa fazer. Então, no segundo turno, o que tem que fazer? Não perder as partidas fáceis. Isso aconteceu o ano passado. O ano passado, mesmo ali com aquele time mais ou menos, que o Atlético botar no Campeonato Brasileiro, perdeu partidas fáceis. Perdeu para o Ceará no último minuto. Perdeu para o Santos, né, que não era um grande Santos, como não é um grande Santos hoje, por 1-0 na Baixada. Então, assim, essas coisas não podem acontecer. Você tem que perder jogando bola. Mesmo hoje, quando o Atlético jogou contra o Botafogo, jogou bola. Acontece que às vezes a bola não entra, né? Acontece. Mas assim, tem que jogar bola, tem que tentar, tem que criar. Assim, se for para perder, que seja porque o Gatito, por exemplo, teve uma noite iluminada hoje. Ele pegou 3 ou 4 bolas ali que poderia ter determinado a derrota do Botafogo. Poderia ter sido 4-2, né? Então, tem que jogar assim, né? Joga para ganhar. Se perder, perdeu. Continua, a vida continua. E vamos trabalhar para outro jogo. Então, eu digo assim que, como eu falei para vocês, o turno do Atlético é uma comédia. Começou mal, terminou bem. Agora é esperar o que pode acontecer aí no próximo turno. A perspectiva é muito boa. Que eu imagino que no mínimo, por mais pessimista que seja, o Atlético vai conseguir pelo menos uns 20 pontos no próximo turno. E aí vai ficar ali na zona intermediária. Mas, projetando uma coisa maior, vai ficar entre os seis. Com quase toda certeza vai ficar entre os seis. Principalmente se mantiver aí essa situação, né? E é claro que depende muito do que acontecer nas Copas, porque se o Atlético perde aí uma das vagas nas Copas, ou que perca as 2 vagas nas Copas, vai poder focar no Brasileiro. E daí vai terminar muito bem. Agora, em continuando, chegando às semifinais ali da Libertadores, que vai ser muito difícil passar pelas semifinais, a situação vai ficar um pouquinho mais complicada. Se passar da Copa do Brasil, né, também a situação vai ficando um pouquinho mais complicada, porque aí você vai ter que escolher, sempre tem que escolher. Chegando nessas partidas tem que escolher qual que você vai priorizar. E aí, cara, provavelmente o brasileiro vai ficar de lado. E aí é só essa questão de manutenção para evitar rebaixamento ali e tal, principalmente se conseguir a vaga por essas Copas. Enfim, era isso que eu tinha aí para falar do Atlético. O Atlético fez um bom turno, como há muito não ocorre. E vou falar aí do turno do Curitiba também, na segunda-feira. Na semana que vem nós temos o Atlético jogando com o Flamengo. Vai ser uma grande partida. A gente espera um grande jogo, né? O Flamengo não é o time a ser batido, né? O time a ser batido é o Palmeiras, tanto que o Atlético bateu, mas já conversamos sobre isso. Mas já tem uma rivalidade. Tem uma coisa ali, o Atlético e o Flamengo têm uma rivalidade desde os anos 80. Quando em 83 o Flamengo foi campeão brasileiro, mas cortou um dobrado aqui para passar pelo Atlético. O Atlético não passou por um grande detalhe chamado Raul Plasma, goleiro do Flamengo que pegou uma bola, o capitão estava na cara, podia ter feito aquele terceiro gol, o Atlético levava vantagem dos 2 resultados iguais e o Atlético poderia ter ido para a final com o Santos. E talvez vai saber o que poderia ter acontecido. Poderia ter ganho, poderia ter perdido, né? Porque o futebol é assim. Então, desde ali já havia aquela rivalidade. Depois o Flamengo cresceu muito, né? E o Atlético não cresceu tanto, né? Começou a diminuir, 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 e depois só voltou a ter as grandes rivalidades ali a partir do ano 2000, mas a rivalidade do Atlético e Flamengo é gigante, enorme, muito grande. E agora que o Flamengo está muito acima, quem tem batido, né, de frente com o Flamengo é o Atlético. Às vezes, né? Se bem que o Palmeiras tirou o título do Flamengo, né? Na última Libertadores e tal, mas a rivalidade ali entre o Atlético e o Flamengo tem crescido bastante e realmente o Atlético tem tido condições de bater o Flamengo e é o que se espera aí para o próximo jogo. E eles vão comemorar muito se passarem por nós, porque eles sabem que nós somos pedra no sapato deles, né? Então toda vez que eles vão jogar ali, tem aquele certo respeito, que eles sabem muito bem que não é um time qualquer que eles vão enfrentar. Então, segunda-feira, vou falar do Coxa contra o Cuiabá
E na quarta, vou falar do Atlético contra o Flamengo. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo. Desculpe o vídeo alongado aí, gente, mas é que hoje eu precisava realmente falar do turno do Atlético e provavelmente vou fazer um vídeo mais longo também do Curitiba para não ter que fazer um vídeo mais segmentado a respeito disso. Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Se tiver algo a acrescentar aí, fica à vontade para acrescentar, escreva aí nos comentários. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.